Olá pessoal, tudo bem? Bom, então dando continuidade à nossa disciplina, né, em falar de processo do trabalho. Ontem eu passei para vocês a parte geral do sistema recursal. É importante que vocês vejam, que vocês verifiquem, que vocês entendam os princípios, como funciona, tal. Tem uma certa propriedade em relação à regra geral do processo civil. E agora a gente entra na parte específica. Tá? Então, a partir de agora, eu começo a tratar com vocês bem claramente, pessoal, do recurso ordinário. Tá? Então, nós vamos mencionar o recurso ordinário. O recurso ordinário que ele tem uma propriedade bastante grande, né? Ele é um recurso assim, o mais básico recurso da Justiça do Trabalho. Tá? Por que eu vou dizer para vocês que o recurso ordinário é o recurso mais básico da Justiça do Trabalho? Porque ele é o recurso que, teoricamente, todo processo tem direito a ter. Tá? É ele que vai resolver, assim, 90% de todas as demandas, de todas as situações da Justiça do Trabalho, eles estão dentro do recurso ordinário. Então, o recurso ordinário é o recurso que cabe da decisão que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho, né? E praticamente seja porque chegou a uma decisão definitiva onde o mérito foi julgado, ou foi uma decisão terminativa onde o mérito não foi julgado e simplesmente o processo foi extinto, cabe recurso ordinário. E ainda, como não cabe recurso das decisões na Justiça do Trabalho que o juiz vai tomando à medida que o processo acontece, então imagine que você faz um pedido de uma prova pericial, o juiz indefere essa prova pericial. Na Justiça do Trabalho não existe uma previsão para que você faça um pedido contemporâneo. Eu fiz o pedido da prova, o juiz indeferiu, não dá para fazer enquanto o processo está correndo. Tem que esperar sair o resultado final e depois recorrer. Então eu utilizo do recurso ordinário não só para recorrer da decisão, mas de tudo que aconteceu no primeiro grau de jurisdição. Por isso, ele é o recurso mais básico, mais fundamental. Nós falamos na aula passada do princípio do duplo grau de jurisdição, e é este recurso, o recurso ordinário na Justiça do Trabalho, que ele fecha o princípio do duplo grau de jurisdição no processo do trabalho. O princípio do duplo grau de jurisdição é aquele que garante que as decisões sejam revistas pelo segundo grau. Né? É aquela que me garante que pelo menos 3 juízes digam que eu estou errado, um do primeiro grau e pelo menos 2 do segundo grau. Por isso ele é importante, ele é o mais comum, ele é o mais corriqueiro, é o que mais a gente trabalha, o que mais a gente tem. Então, o recurso ordinário é o recurso mais simples de todos, tá? É o mais usual de todos. Então, vamos comentar algumas coisas com relação a isso. Sua previsão legal, ele está previsto no artigo 893 e 895 da CLT, e ele é o mais amplo, ele é o mais usado para impugnar decisões definitivas ou terminativas em dissídios individuais, tá? Então, muito importante e não só importante, extremamente usual, pessoal. Está previsto aonde? Lá na CLT, artigo 893. São admissíveis os seguintes recursos. 3 pontinhos, por quê? Porque ali o 893 vai mencionar todos os recursos que o processo do trabalho traz. No inciso 2º, nós temos lá recurso ordinário. Tá? Parágrafo 1º. Da onde que ele cabe, né? Em recursos que cabe só decisão definitiva, tal, incidentes no processo não resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admite-se a apreciação do mérito nas decisões interlocutórias somente no recurso da decisão definitiva. O que eu estou falando, o que esse inciso está falando, pessoal? Aquilo que eu mencionei para vocês. Na justiça comum, no processo civil, quando acontece algo realmente relevante que justifica-se que seja reanalisado de pronto, por exemplo, entrei com uma ação de reintegração de posse dos caras que invadiram um terreno meu. Entro com uma ação, peço liminar, o juiz indefere, mas eu preciso daquilo, é urgente. Cabe um recurso no processo civil, que é o recurso de agravo, para rever essa decisão. Nós não temos esta previsão na Justiça do Trabalho. No processo do trabalho, esse recurso não existe. Então, quando eu tenho decisão interlocutória, decisão tomada no meio do processo relevante, eu não tenho recurso próprio na Justiça do Trabalho. Eu tenho que utilizar o próprio recurso ordinário para brigar com relação a isso, por ocasião de sair a decisão, tá? Que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição. Daí eu vejo lá, 895 diz quando que cabe recurso ordinário à instância superior.
Então, decisão definitiva ou terminativa. Prazo, 8 dias. Já vamos falar bastante sobre prazo, então não vamos nos preocupar com ele agora. Tá? E das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de competência originária. Pessoal, aqui a gente mistura um pouco o conceito de recurso ordinário previsto na Justiça do Trabalho com o previsto na Constituição Federal. Tá? Já mencionamos isso de uma forma bem clara para vocês entenderem. Tá? Daí aqui outras situações, né, onde você vai ter isso, mas eu acredito que a gente precisa partir para a análise, para a diferenciação do recurso ordinário previsto na Justiça do Trabalho e o recurso ordinário previsto no processo civil, previsto lá na Constituição Federal. Gente, o recurso ordinário, efetivamente, para nós, equipara-se ao recurso de apelação no processo civil. Então, você tem uma sentença, uma condenação criminal, né? Você não está satisfeito com aquilo, você vai recorrer, qual é o recurso que cabe lá na Justiça Comum? Apelação. Você tem um processo civil, você entrou com uma ação de cobrança, perdeu a ação de cobrança, você está indignado com isso, insatisfeito com a decisão, vai recorrer, a decisão que cabe do juiz de primeiro grau é o recurso de apelação. Recurso ordinário, para nós, é isso, pessoal, é o básico, é o primeiro recurso, o recurso mais fundamental, o recurso ordinário. A Constituição Federal, ela prevê que quando o processo tem competência originária, não do juízo de primeiro grau, mas do juízo de segundo grau, outras instâncias, por exemplo, vou entrar com uma ação contra o prefeito. Tá? O prefeito tem competência originária, o processo contra ele não começa na vara civil, não começa no primeiro grau de jurisdição. Se for uma reclamatória trabalhista, ele não começa no primeiro grau, ele começa no tribunal. Tá? Então, existem situações em que, por conta da função, por conta de uma série de coisas, o processo não começa no primeiro grau de jurisdição, ele começa lá no tribunal. Se for justiça comum, Tribunal de Justiça. Se for Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. No nosso caso, nona região, que é a região do Paraná. Então, quando o processo não começa aqui, começa lá, também vai ter uma decisão nesse processo, que vai ser a primeira decisão, mas que vai ser dada pelo tribunal. Deste processo, cabe um recurso que nós chamamos recurso ordinário. Esse recurso está previsto na Constituição Federal. Tá? Então, eu digo, cabe recurso ordinário das decisões tomadas pelos tribunais em primeira instância. Vai para onde? Vai para o seu superior. Tá? Se for Tribunal de Justiça, vai para o STJ. Se for questão constitucional, se for questão trabalhista, vai para o Tribunal Superior, né, do Trabalho. Então, nós temos essa situação. E eu digo para vocês que daí quando chega aqui na Justiça do Trabalho, como o nome do recurso é o mesmo, as coisas foram colocadas juntas. Tá? No processo do trabalho é bem distinto. Recurso de apelação e recurso ordinário é a mesma coisa na Justiça Comum, sendo que o recurso de apelação cabe em todos os processos e cabe recurso ordinário na Justiça Comum quando vai recorrer de uma decisão tomada pelo tribunal em primeiro grau de jurisdição. Ok? O processo começou em Curitiba, vou recorrer para Brasília. Qual é o recurso que cabe? Neste caso, competência originária do tribunal, o recurso que cabe é um recurso ordinário. Quando nós vamos falar da Justiça do Trabalho, isso foi tratado tudo junto, porque é o mesmo recurso, porque o nome é o mesmo. Tá? Então, quando o processo começa no primeiro grau de jurisdição, o recurso que cabe, recurso ordinário, normal, regular. Quando o processo começou no segundo grau de jurisdição por algum motivo, né, o recurso que cabe dele também é um recurso ordinário. O fundamento é o que está na Constituição, mas como o nome é o mesmo, eu digo que o recurso é o mesmo. Tudo bem? Então, isso é uma coisa assim, de certa forma, até curiosa, mas que é uma peculiaridade que a gente tem na Justiça do Trabalho. Pessoal, vejam lá. Então, isso está escrito no 224 da CLT, que menciona assim: cabe recurso ordinário ao Tribunal das decisões definitivas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho em processo de sua competência originária. Então, o processo começou no Tribunal Regional do Trabalho, lá de Curitiba, naquela primeira decisão vai caber um recurso ordinário. Tá? É cabível o recurso ordinário, então, desta situação, especificando exatamente quais os casos. Ação anulatória. Então, eu entrei com uma ação anulando um julgado de primeiro grau lá no tribunal. Eu vou recorrer disso? Cabe recurso ordinário para o TST.
Tá? Ação cautelar, que iniciou lá, ação declaratória, agravo regimental, ação rescisória, dissídio coletivo, habeas corpus, habeas data e mandato de segurança. Todas estas ações que podem eventualmente ter início lá no tribunal por conta de estar revendo um ato de um juiz de primeiro grau, por conta de ser uma outra autoridade ou alguém que tem foro privilegiado, o que acontece? Nestes casos, cabe recurso ordinário não direcionado da vara para o tribunal local, para o tribunal regional do trabalho, mas sim da decisão do tribunal regional do trabalho para o tribunal superior do trabalho. Por quê? Porque o processo começou já no segundo grau de jurisdição. Tudo bem? Qualquer dúvida, é muito importante que a gente sente e converse no dia da aula, tá? Na quinta-feira que vem, com relação a isso, porque são coisas, assim, de certa forma, um pouco complexas, mas que vocês precisam entender de uma forma bem clara, tudo bem? O que mais, pessoal? Forma. A forma é banal, né, pessoal? Forma simples. Obviamente que se eu vou fazer um recurso que vai para um tribunal analisar, ele vai ter que ser da forma escrita. Por que a gente fala isso? Quando a gente está falando de outros ramos do processo, isso não é tão importante. Por que a gente fala aqui? Porque a reclamatória trabalhista pode ser feita oral. Tá? A defesa da reclamatória trabalhista pode se chegar na audiência e ditar a defesa e vai acontecer. Por quê? Porque o processo de trabalho tem o princípio da informalidade e da oralidade. Inclusive, sai escrito nas atas da audiência, se os senhores forem pesquisar, que foi lida a inicial e que foi lida a defesa apresentada. Lido, para inglês, nunca é lido, tá? Mas sai escrito que foi lido por conta do princípio que existe. Ninguém faz questão porque ninguém quer saber exatamente como é que estão as coisas. Mas existe essa prática, tá? Então, como o princípio do direito do trabalho é a informalidade e a oralidade, quando eu estou falando de recurso, isso cai por terra, tá? Porque não existe recurso oral. Esse recurso tem que ser escrito e protocolado, ok? É, se tem que ser escrito e tem que ser protocolado, tem que saber o que vai escrever. Não adianta vir qualquer pessoa, né? Nós dizemos que na Justiça do Trabalho, nós sabemos que na Justiça do Trabalho, o reclamante e o reclamado têm capacidade postulatória, ou seja, tem capacidade de estar em juízo sozinho. Normalmente a capacidade postulatória só tem quem é advogado regularmente inscritos no quadro da OAB. Tá? Então, é advogado inscrito na OAB, tem sua OAB atual, funcionando, então, beleza, ele tem capacidade postulatória. Na Justiça do Trabalho, qualquer um tem. Tá? Mas, se eu vou fazer recurso tem que conhecer o direito, tem que saber que recurso que cabe, o que pode falar, quando que pode falar, qual é o prazo, como funciona, tem que escrever tudo isso certinho. E quem não tem conhecimento técnico, quem não tem capacidade técnica, não tem capacidade postulatória para postular a revisão de uma decisão. Ok? Ou seja, o povo diabólico não tem como argumentar contra uma decisão fundamentada de um magistrado. Tá? Para isso, a gente precisa do quê? Do advogado, novamente. Então, precisa de capacidade postulatória. Então, o recurso na Justiça do Trabalho, todos eles, pessoal, peculiaridade de todos os recursos, tem que ser feito de forma escrita, tem que ser feito por alguém com capacidade técnica. Quem? O advogado. Só um advogado pode apresentar um recurso na Justiça do Trabalho. Tranquilo? Então, forma escrita por meio do advogado. O que mais? Prazo, pessoal. Aqui no prazo, nós já falamos um pouco com relação a prazo, mas dá para dar uma reforçadinha. O prazo para apresentação do recurso ordinário é de 8 dias, pessoal. Então, eu tenho 8 dias para apresentar o meu recurso ordinário. É diferente? Bem diferente. Na justiça comum, todos os prazos são 15 dias. Na justiça do trabalho, o prazo do recurso ordinário é 8 dias. TI, pessoal, termo inicial. Como que começa a contar? Aqui é bem diferente, né? Eu faço assim, destaco em vermelho para que vocês lembrem disso. É diferente da justiça do comum, tá? Por quê? Porque na justiça do trabalho é do momento que o sujeito tomou ciência do ato, ciência da decisão. Então, é deste momento. Quando chegou a carta na mão dele, quando o oficial de justiça entregou. Por que é diferente? Porque na justiça comum, pessoal, no processo civil, é dar juntado do mandato devidamente cumprido aos autos. Então, imagine, foi por meio do oficial de justiça, o oficial de justiça vai lá, entrega a carta para o cara, e daí, quando o oficial de justiça entrega no cartório, tá? E daí, quando
Cartorário, junta isso no processo, faz uma certidão. Eu declaro que juntei nessa data de hoje e tal. Levou 15 dias empilhado na mesa do cartorário, tá? Um mês para que ele juntasse o mandato no processo. Quando começa a juntar? Do dia que foi feita a juntada. Quando isso? No processo civil. No processo do trabalho é diferente. Não interessa quando que vai ser juntado no processo, tá? Interessa quando que o sujeito recebeu a carta. Tá? Isso faz uma diferença absurda. E quem trabalha só com processo civil tende a errar nesse ponto se não tiver consciente disso. Primeiro, o prazo é quase a metade. Lá é 15 dias para tudo. Aqui começa, é 8 dias. Tá? Outra coisa, lá conta da juntada no processo. Aqui no processo do trabalho, conta do momento que foi entregue a carta na mão do sujeito. Tá? Então, é totalmente diferente. Inclusive, é complicado de saber quando que foi efetivamente entregue a carta na mão do sujeito, mas é assim que a gente conta. Com relação à contagem, necessariamente, a mecânica de contagem, a fórmula, ela é simples, tá? Igual às outras. Exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final, contando apenas dias úteis, tá? Então, conta-se dias úteis, excluindo-se o do início e incluindo o do final. Então, foi citado hoje? Hoje é sexta-feira, pessoal. Estou fazendo a aula para vocês aqui numa sexta-feira. Então, como que eu vou contar esses 8 dias se eu recebi a intimação hoje? Então, exclui hoje, conta no dia seguinte útil, conta segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Foram 5 dias. Sábado e domingo não são úteis, tá? Então, eu pulo esses 2 dias, daí eu tenho mais 3 dias para contar. Segunda, terça, quarta. É na quarta-feira, fora a semana que vem, na outra, que vai ser o termo final do meu recurso ordinário que eu fui intimado hoje. Beleza? Então tem que saber contar isso, pessoal. Quem não sabe contar prazo, por favor. Né? Conta em dobro, sim, entidades de direito público, tal, com a regra normal que nós temos na lei. Então, é nestes casos, conta a prefeitura, conta uma empresa pública, na autarquia estadual, municipal, que não explore a atividade econômica indicada no decreto estadual, mas essa regra aqui é igual para todo mundo. Tá? Então, se for interesse público, vai contar em dobro. Beleza? Entendimentos do TST, coisas que são relevantes, pessoal, nesta questão do prazo que nós temos que levar em consideração. Primeiro, a súmula 30 diz que a intimação da sentença, quando a ata não for juntada em 48 horas contadas da data da audiência de instrução de julgamento, a parte vai ter que ser intimada novamente. O que é isso? Então, o prazo conta-se normal. A decisão foi dada em audiência, beleza, mas ela tem que ser juntada no processo em até 48 horas. Por quê? Porque senão a parte sabe que perdeu, sabe que tem que recorrer, mas não tem acesso ao julgado. Como é que ela vai fundamentar a formulação do recurso? Então, nesta situação, se em 48 horas não foi juntado a ata no processo daquela sentença onde o juiz proferiu a decisão, o que acontece? Você vai ter que ser intimado especificamente para começar a contar até o prazo. Ok? Isso acontece? Não. Os caras se cuidam muito, tá? E a Justiça do Trabalho é extremamente informatizada e os caras não vão deixar com que isso aconteça. Então, é uma súmula, tá? Mas é uma súmula que não tem uma implicação muito grande hoje, tá? Porque os caras não vão deixar com que isso aconteça de forma alguma. E súmula 16, pessoal. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. Então, por quê? Lembra que eu falei para vocês? Saber a data em que o sujeito recebeu a carta é extremamente difícil. Professor, mas tem carta que demora muito mais que isso. Sim, mas a comarca não é tão grande, pessoal. A comarca são aqueles municípios que estão ali, pronto, aqui em Ponta Grossa, a comarca de Ponta Grossa é só Ponta Grossa. Tem algumas cidadezinhas assim, Palmeira, que vão um pouco além. A Justiça do Trabalho de Jaguaraíva está o quê? Jaguaraíva, Arapoti, eu não sei mais o que ela pega ali, mas é tudo coisa pequenininha. Então, 48 horas a partir da postagem, normalmente dá tempo do carteiro levar a correspondência lá. É regra? Não. Hoje, por exemplo, nós estamos com o Correio em greve. Não está dando nem tempo da gente falar por conta de outras notícias alarmantes, o problema do corona, um monte de coisa, mas nós estamos sim em greve do Correio. Logicamente que não vai chegar em 48 horas essa postagem, e daí cumpra você ir lá justificar, olha, o meu prazo não começou nessa data porque chegou muito depois
das 48 horas, levou 5 dias, levou 10 dias para chegar a correspondência aqui. No entanto, existe um entendimento do TST simulado, ou seja, que é regra, né, dizendo que normalmente entende-se em 48 horas começa a contar o prazo. Se não for isso, a parte que prova o contrário. Ok? Ó, seu não recebimento ou entrega após o recurso judicial constitui o ônus da prova do destinatário. Então, era para mim, os caras vão contar em 48 horas depois da postagem. Eu recebi 10 dias depois, eu tenho que ir lá provar o que aconteceu depois. Tranquilo? As coisas assim, percebo, falar de processo é falar de coisa bastante prática e é o que nós estamos fazendo nesse momento. Tranquilo, moçada? Vamos lá. Dando sequência. Preparo recursal. Pessoal, o que é preparo, pessoal? Tá? Quando a aula é uma aula presencial, eu pergunto o que é preparo, né? Sempre vai ter alguém que sabe, né? E sempre vão ter muitos que não fazem ideia do que é preparar um recurso. Preparar um recurso, como vocês não estão presentes para me fazer essa enquete na turma de quantos sabem e quantos não sabem, preparar o recurso é pagar as custas, pagar as despesas, tá? Então, para viabilizar o recurso, eu tenho que ir lá e pagar as custas. Tem que pagar o que? O que gastou no processo, tem que pagar uma série de coisas. E daí você tem que ver todas as custas de acordo com o tribunal, o site do tribunal, como é que tá, o que tem que ser pago. Tratando-se de justiça do trabalho, uma justiça federal, normalmente as custas são iguais para o Brasil todo, tá? Agora, quando você vai fazer um recurso de apelação, por exemplo, na justiça comum, você tem que tomar cuidado, porque às vezes as custas de um estado é completamente diferente das custas de outro estado. As guias a serem pagas são completamente diferentes, por mais que a gente tivesse ter um sistema que colocasse tudo no mesmo caminho, na justiça estadual não tem, até porque é estadual, está subordinado ao Tribunal de Estado. Tá? Quando nós falamos de justiça do trabalho, é mais tranquilo, mais fácil de verificar isso. Por quê? Porque quem determina é uma regra geral. No entanto, o ideal é ir lá, dar uma olhadinha, verificar, olhar no processo, levantar isso, ver o que você tem que pagar de acordo com o que aquele tribunal entende. Então, dá uma olhada com relação a isso. Então, prepara o recursal. Para apresentar o recurso, eu tenho que pagar as custas do processo. Todo mundo? Não, pessoal. Se for o reclamante gosta da gratuidade. E o direito do trabalho tem a ideia de equiparar empregado e empregador. E, obviamente, o empregado não tem as mesmas condições que o empregador. Tá? Então, ele não precisa pagar. Então, se eu sou reclamante, eu sou dispensado do pagamento com relação a isso. Se eu sou reclamado, eu tenho que pagar as custas do processo e, além disso, pagar uma coisa que a gente chama de depósito recursal. Então, sou reclamante, fui lá, entrei com uma ação, queria ganhar 10 mil, não ganhei, vou recorrer? Beleza. Tem que pagar alguma coisa? Não, tem que pagar nada. Tá? Posso ser condenado a pagar as custas do processo? Posso. Tá? Então, normalmente eu tenho essa situação. Mas se eu não posso pagar, eu simplesmente declaro que eu não tenho condições de pagar e beleza. Sou reclamante, isso é fácil. Sou empresa. Não tem choro, pessoal. A empresa, para recorrer, tem que pagar as despesas. Pode pedir, dizer que não tem condições de pagar as despesas? Sim, pode. Tá? Mas existe uma coisa que não tem como dizer que não tem condições de pagar, que é o depósito recursal. Então, para uma empresa, para um reclamado apresentar o recurso ordinário, assim como praticamente todos os recursos da Justiça do Trabalho, você tem que ir lá e fazer um depósito recursal. Ok? Então, esse depósito é fixado pelos tribunais, tem valores bem claros lá e você tem que fazer o depósito disso por meio de guia própria para que o seu recurso seja aceito. Então, preparar o recurso é o quê? Pagar as custas ou se você é reclamante, você é isento disso, e se você é reclamante, você não tem que fazer depósito recursal. Se você é reclamado, você tem que pagar as custas, dificilmente você vai ser isento disso, e você tem que fazer o depósito recursal, que não tem como ser isento. Como que eu vou saber o valor dos depósitos recursais? Olhando no tribunal, tá, pessoal? Então, hoje, né, de acordo com o ato tal, lá do TST, quando você vai encontrar no Tribunal Regional da Nona Região, que é o nosso, os seguintes valores para depósitos recursais. Então, 10.059 se eu quiser fazer um recurso ordinário. Há um recurso de revista, 20 mil reais. E assim por diante. Professor, mas a ação é 7 mil reais. E o que você faz? Você vai lá e deposita o valor do teto da ação, que é 7 mil reais. Quando que vai cair os 20 mil? Quando você vai
eliminando, né? Ah, a ação tem 50 mil reais, então daí você faz 10 mil disso, daí mais 20 mil para fazer o depósito do recurso de revista. Um elimina o outro? Não, um não elimina o outro. Então, se você perdeu numa ação 80 mil reais, para fazer o recurso ordinário você deposita 10.059, para fazer o recurso de revista você deposita mais 20.018. Ah, mas é só 20 mil, pessoal. A partir do momento que você chegou em 20 mil, você não precisa pagar mais. O que limita o teto do depósito recursal é o valor do que você perdeu na ação. Tranquilo? Nossa, professor, mas daí não é mais fácil pagar? Ele falou, se você ganhar o processo, o dinheiro volta para você. Tudo bem? Qual é a função do depósito recursal? A função do depósito recursal é garantir que se você não está enrolando o processo, que se você realmente perder, já tem ali o valor pronto para pagar o sujeito. Tá? Então, isto é o depósito recursal. Isso tem que se levar em consideração o valor que o juiz atribuiu à condenação. Tal. Então, eu tenho que fazer o depósito recursal para preparar o meu recurso. Senão, ele não é aceito. Quem faz isso? O reclamado, a empresa, o empregador. O empregado não ganhou a ação que ele queria, vai recorrer, não precisa fazer depósito recursal. Tudo bem? O que mais, pessoal, nós vamos dizer? Vamos lá. Efeitos. Sempre vai ter efeito devolutivo. Pessoal, não vou entrar no mérito de explicar efeito de recurso para vocês, porque vocês têm processo civil para fazer isso. Mas o que é efeito, pessoal? Efeito é aquilo que acontece quando vem com o recurso. Então, um efeito, fiz o recurso, tem um efeito, acontece alguma coisa. Primeiro efeito, efeito devolutivo. Pessoal, o efeito devolutivo, ele é assim, eu tenho que entender efeito devolutivo, ele está relacionado à competência do recurso. Então, quando eu falo assim que o recurso ordinário ele tem efeito devolutivo porque ele devolve o processo para o tribunal analisar, não faz sentido. Por quê? Porque o processo não começou lá. O processo começou aqui em Jaguaraíva, no juiz de primeiro grau. Então, como é que eu vou entender o recurso, o efeito devolutivo? Tá? O recurso que é adotado de efeito devolutivo manda o recurso para o superior hierárquico daquela autoridade que deu a decisão analisar o recurso para ver se está certo. Então, ou seja, eu tenho um processo trabalhista correndo na vara do trabalho de Jaguaraíva, juiz profere uma sentença, eu não estou satisfeito com a sentença, faço um recurso ordinário. O recurso ordinário vai fazer com que esta decisão seja analisada pelo Tribunal Regional da Nona Região, lá em Curitiba. Por que eu digo que esse recurso ordinário é dotado de efeito devolutivo? Porque ele está mandando o processo do primeiro grau para o segundo grau. Por que devolutivo? Porque o que está sendo devolvido, pessoal, não é necessariamente o processo, é a competência. Tá? Imaginem que se o Brasil fosse um país pequenininho, tá? Imagine fosse assim um daqueles paraísos fiscais pequenininhos lá, né? Ou fosse o Vaticano, que é apenas uma grande praça, né? O que acontece? Não ia precisar tanto tribunal. Como no Brasil é um país de dimensões continentais, eu tenho um tribunal lá em Brasília, que por conta do volume de trabalho se dividiu em vários tribunais, um para cada estado, que daí pelo volume de trabalho se dividiu em várias comarcas e foram se dividindo. Então a competência que inicialmente era lá naquele tribunal de Brasília foi sendo distribuída, foi sendo desmembrada. Então se o Brasil fosse pequenininho, fosse o tamanho de uma cidade, provavelmente um tribunal fosse competente para julgar tudo. Tá? Como não é muito grande, a gente precisa dividir essa função de julgar, essa competência, esse encargo, entre diversos outros órgãos. Né? E automaticamente, quando eu faço isso, eu vou criando hierarquia entre esses órgãos. Então, quando eu pego aquela competência que era lá de Brasília, mando para. Ela começou aonde a competência? Lá em Brasília, porque um tribunal resolveria tudo. Como ele não consegue, ele cria outro em Curitiba. Como em Curitiba não consegue resolver tudo que acontece no Paraná, ele criou outro em Jaguaraíva. Então, quando o juiz de Jaguaraíva manda o processo para Curitiba, ele está devolvendo a competência. Tá? Então, é disso que nós falamos, é daí que vem o nome de efeito. E como um recurso que é adotado de efeito devolutivo, é aquele recurso que tem a característica de mandar o processo para o superior hierárquico daquele que proferiu a decisão analisada. Tudo bem? Então, efeito devolutivo. Recurso ordinário tem? Sempre tem. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo é mais simples, pessoal. Quando eu entro com o recurso que tem adotado o efeito suspensivo, o processo para.
É a regra geral? Não, não é a regra geral. Mas o recurso ordinário tem efeito suspensivo? Via de regra, não. O juiz do trabalho deu a decisão aqui, beleza, já posso executar, já posso cumprir com ela. Mas o juiz pode dar efeito suspensivo ao recurso? Pode, pessoal. Então, quando você faz um recurso ordinário, chega lá no tribunal, o relator vai olhar e vai dizer: ah, olha, tenha esse recurso, eu atribuo efeito suspensivo. Daí para o processo. Né? Não pode cobrar aquilo que está ali. Então, o recurso ordinário, ele pode ter efeito suspensivo se for requerido pela parte determinada pela autoridade judiciária, tá? Mas a regra é que ele não tem. Tá? Você recorre e se a parte que está aqui no primeiro grau pode executar, pode exigir o cumprimento da medida, porque não é porque você recorreu que isso não pode ser feito. Tudo bem? Existem diversos outros efeitos, pessoal, mas eu vou falar daquilo que é interessante para o nosso recurso. Não vou falar do aspecto processual de um modo geral. Isso é coisa lá de processo civil. Beleza? Profundidade, pessoal. Como que eu vou... Para o quê? Para... quando a gente fala de profundidade do efeito, o que está sendo... vai ser paralisado? O que vai ser devolvido? Tá? Nós vamos dizer que neste caso, pessoal, o que devolve é tudo, tá, pessoal? Não necessariamente profundidade do efeito suspensivo, mas acho que esse slide poderia ser consertado, né? Mas a profundidade está dizendo, quando faz o recurso, o juiz lá, ao receber, ele pode analisar não só aquilo que está impugnado, mas ir além de tudo aquilo que a gente coloca. Então, tem uma profundidade que é bastante grande, que alcança, inclusive, aquilo que não foi impugnado. O recurso ordinário devolve toda a matéria para a instância superior analisar. Tudo bem? Vejam, esse slide está errado, né, pessoal? Porque, na verdade, não é a profundidade do efeito suspensivo, é a profundidade do efeito devolutivo. Por favor, pessoal, tome um pouco de cuidado com relação a isso. Espera aí que eu vou arrumar isso e a gente já começa. Continua, tá? Pessoal, vamos lá. Então, arrumando, né? Efeito devolutivo. Quando? Sempre. Né? A gente tem uma observação a falar com relação à profundidade do efeito devolutivo. A profundidade do efeito devolutivo no recurso ordinário é que ele devolve o quê? A profundidade é o que ele devolve para ser analisado? Ele devolve tudo, não só aquilo que está nas razões do recurso. Tá? Daí eu tenho um julgado aqui explicando a questão da profundidade do efeito devolutivo no recurso ordinário. Ou seja, fiz o recurso ordinário, o que pode ser analisado pelo tribunal não é só aquilo que está escrito no meu recurso. Tudo aquilo que o tribunal entender que tem que ser diferente, ele pode mudar. Por quê? Porque a profundidade da devolução da matéria é plena, é grande. Tá? Já com relação à suspensão, de regra não existe, mas pode ser requerido pela parte, e uma vez requerido pela parte, pode ser deferido pelo juiz. Tudo bem? Então, desculpe o equívoco, mas foi interessante. Já vou mudar isso aqui e vou mudar o que está postado no site para vocês também. Ok? Fiquem tranquilos com relação a isso. Forma de interposição. Tá? Perante a autoridade recorrida, então o juiz que proferiu a decisão, ele profere a decisão, eu tenho prazo de 8 dias, úteis, contados da forma que a gente falou, para ir lá e apresentar o recurso. Uma vez apresentado o recurso, o juiz intima a parte contrária para que, num prazo de 8 dias, apresente contra-razões. Os autos são mandados ao TRT. Quando a gente diz mandados, a gente está pensando naquela época do processo físico, o que não é mais uma realidade. Hoje em dia, simplesmente a chavezinha do processo aparece lá no TRT para que ele seja analisado, porque é tudo eletrônico, né? Se tiver legitimidade do Ministério Público do Trabalho, abre vista para ele. Quando que vai ter legitimidade? Quando for menor, quando for ausente, quando for incapaz, quando for coletividade de pessoas. Nestas situações, o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade do processo. É a minoria dos casos, pessoal. Por isso que a gente fala assim, o Ministério Público do Trabalho é muito legal, o melhor concurso que existe, porque ele só trabalha no segundo grau de jurisdição em alguns casos. Tá? Então, se for o caso, abre vistas para eles. Sorteia-se desembargador,
Quem vai ser o relator? O revisor e o vogal. Qual que é a função do relator? Pegar o processo e analisar todos eles e fazer seu voto. Fazer o relatório, que é a história do processo, e fazer seu voto. O revisor é quem vai rever o que o relator fez, e o vogal é aquele que só vai votar. Ok? Então, 3 pessoas. Lógico, chega no TRT, sorteia qual turma. Ah, vai para tal turma. Dentro de tal turma tem lá 10 desembargadores. Vou sortear dentro desses 10 dessa turma quem são os 3 que vão compor aquele julgamento. Daqueles 3, um recebe a função de relator, outro de revisor, outro de vogal. Tudo bem? Função do relator, não vou entrar no mérito, o pessoal está aqui se vocês quiserem ver, mas vamos dizer assim, relator é o deus dourado do processo, é ele que manda, é ele que estuda o processo e ele que faz seu relatório, ele que faz o resumo. Então o processo sai daqui, chega no tribunal, sorteia-se a sessão, né, a turma, sorteou a turma. Daí dentro da turma tem vários desembargadores, sorteia-se 3, desses 3 sorteios quem é o relator, quem é o revisor, quem é o vogal. O relator relata o processo, conta toda a história, estuda e faz seu voto. Eu acho que esse processo tinha que ser julgado dessa forma. Né? Daí, automaticamente, né, chega-se na sessão do julgamento. Então, chegou na sessão do julgamento, teoricamente, o relator lê o que ele fez e os outros 2, se acharem que está legal, votam com ele, aprovado, dá lá se aprovado, aquilo vira o acordo. Tá? Se não concordarem, eles podem pedir vistas, peço vista, quero ver esse processo, traz na outra semana, ou na outra, ou na outra, ou na outra, para trazer o voto de divergência, e daí o vogal, que é aquele terceiro, vai votar entre o relatório do relator ou o outro. Tá? Então, assim que funciona o julgamento. Pode a parte ir lá falar, se tiver interesse, pode ir lá fazer sustentação oral, se inscreve pelo site do tribunal, inclusive se você for lá, eles vão dar preferência no teu processo, ele vai ser o primeiro que vai ser analisado, né? Então, bem assim que funciona, na teoria, né? Porque na prática é completamente diferente. Na prática, eles julgam absolutamente em torno de 600 ou 800 processos por tarde. Obviamente que para fazer isso eles não leem nada e, naturalmente, acaba acontecendo de que todos os processos são julgados de forma unânime da forma com que o relator fez o relatório. Porque se eu concordar com ele, não me interessa nem o que ele fez, eu conheço ele, ele é competente e tal, beleza, julga-se dessa forma. Só desse jeito é possível julgar mais de 500 processos numa tarde, concordam comigo, né? E é assim que funciona. E é por isso que eles dão preferência para aqueles processos onde tem advogado fazendo sustentação. Porque daí, quando tem advogado fazendo sustentação, antes de abrir a sessão onde eles vão julgar os 500 processos, eles pegam os advogados, vem aqui, né? Queremos nos livrar de vocês, façam a apresentação de vocês. Como funciona? Eles pegam o processo, leem o relatório, daí nesse caso eles leem, daí abrem e o advogado fica olhando aquela leitura de relatório. Se o relatório está do jeito que interessa para ele, ótimo, beleza, fica quieto, diz que o desembargador é lindo, e o outro deve votar acolhendo aquilo. Se o relatório lido não está legal, você tem aqueles minutos ali para você ir lá fazer a sustentação oral e explicar por que o relator fez errado. Se você tiver muita sorte, você convence algum dos outros 2 juízes que compõem aquele julgamento, um deles vai tirar o processo em cargo, vai fazer seu voto e você tem chance de que aquilo seja alterado. Mas é assim que se faz julgamento de recursos ordinários na Justiça do Trabalho, assim que funciona o tribunal. É uma coisa assim realmente muito estranha, tá? A quantidade de trabalho que eles fazem. Eles não gostam nem que a gente fique olhando, tá? É uma coisa que vale a pena, infelizmente agora pela pandemia a gente não vai poder fazer, mas vamos tentar ir no ano que vem, porque eles não gostam nem que fique olhando. Então chega alguém lá olhando, como é muita coisa que eles votam tudo, que eles julgam tudo de uma vez só, você entrou na sala, eles vão perguntar quem é você, o que você fez. Né? Quando a gente vai com alunos, os caras perguntam, quem é você, de onde vocês são? Eles dão boa tarde, convidam, conversam e tal, para que você nem veja essa mecânica maluca que os caras têm para fazer. Mas é assim que funciona. Pessoal, terminando praticamente, a gente tem algumas peculiaridades quando se trata de procedimento sumário.
Tá? O procedimento sumário é aqueles processos que têm um valor menor. Basicamente, o procedimento sumário da Justiça do Trabalho é o juizado especial civil deles. Tá? Então, quando trata-se de processo de jurisdição sumária, nós temos algumas distinções no tratamento. Então, é diretamente direcionado ao relator. Se tiver competência do Ministério Público, que normalmente não tem, isso deve ser oral. Ele pode justificar, se ele não fizer oral, ele tem 10 dias para fazer isso. Não tem revisor. Tá? E o acórdão pode ser reduzido a apenas uma certidão, né, de julgamento, que se for igual ao que está na sentença, pode dizer só isso. Tá? O que é meio forçoso, né? Porque daí não tem nem acórdão, não tem nada, tem apenas uma certidão. E muitas vezes, se a certidão está de acordo com a sentença, diz assim, mantém as mesmas razões da sentença. Então você tem assim, um julgamento de poucas linhas, resolve seu processo. Tá? Isso aí tem uma observação que existe entendimento que esta fundamentação extremamente sucinta nos casos de procedimento sumário, do julgamento do recurso ordinário, se afrontaria a Constituição Federal no tocante à necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Tá? Mas é um argumento que a gente coloca. Então, como o procedimento sumário é bem mais simples, então ele vai direto para o relator. O Ministério Público deve normalmente fazer sustentação oral, se for o caso, não tem revisor e não vai ter um acordo, vai ter uma certidão de julgamento. Tranquilo? Opa! Final, pessoal, só se tiver dúvida, o que é procedimento sumário? Quando o valor não excede a 40 vezes o salário mínimo vigente. O 852A da CLT trata disso. Daí, dentre as peculiaridades, eu digo que os pedidos têm que ser certos, tem que dizer exatamente quanto que você quer. Você quer hora extra? Quero. Quanto de hora extra? Quero tanto. Você tem que fazer a conta certinho. Então, isso é uma peculiaridade. Daí, nesses artigos e nos seguintes, vão explicar exatamente como funciona o procedimento sumário, que sempre faz uma observação lá no final, quando terminar a matéria regular. Mas ele é o juizado especial da Justiça do Trabalho. Tá? Por exemplo, no procedimento sumário, necessariamente o processo tem que ser julgado em uma audiência na primeira instância. Tá? Não tem audiência de conciliação e audiência de instrução. É audiência sempre pública. Tranquilo, pessoal? Meu contato para vocês, qualquer dúvida estou à disposição e fiquem tranquilos para o que precisarem de mim, eu estou à disposição, ok? É isso, tudo de bom para vocês e a gente se encontra na quinta-feira que vem. Grande abraço.